Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tremendo é o amor de Deus, amados, para com as nossas vidas. E mais uma vez, contrariando as estatísticas dos homens, amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Todos acharam? Profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1. E diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quedar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Fechem as vossas Bíblias e não os vossos corações. Amados irmãos, o profeta Ezequiel era filho, imagina você, um homem, filho de sacerdote, que deveria estar sendo instruído para ser sacerdote, para assumir o lugar do pai. Imagine um homem nesta posição. Imagina a situação que esse homem deve se encontrar e ficar. Eu estou falando de mim, de você, quando de repente, se estamos em nome de Jesus, esperando algo grande acontecer, uma chamada que o Senhor tem nas nossas vidas, e nós estamos caminhando para aquilo, e de repente nos acharmos cativo como esse homem se achou. É um negócio tremendo, amados. E quando se fala de cativeiro, a parte histórica da Bíblia, a parte histórica da Palavra de Deus, se nós navegarmos na Palavra de Deus, encontramos em toda a parte da Bíblia, quando se fala de cativeiros, quando se fala que tantos esteve em cativeiros. Mas o Senhor foi aquele que chamou, foi aquele que te chamou como filho, foi aquele que te criou, que te formou do barro, foi aquele que assoprou nas suas narinas, foi aquele que te pôs de pé e foi aquele que te trouxe aqui nessa noite. Amados irmãos, o profeta Daniel, um dos profetas, catalogado pelo próprio Cristo como o homem mais sábio acerca das coisas de Deus, um dos homens mais sábios acerca dos mistérios de Deus. Quando o rei fez aquele edito, que se pegasse qualquer um homem orando, fazendo qualquer aclamação a outro Deus que não fosse ao rei, seria lançado nas covas dos leões, e naquele tempo um edito real não podia de forma alguma ser revogado. O que o rei havia escrito e havia selado com o anel deveria acontecer, custasse o que custasse. Amados irmãos, quando aqueles homens que tentavam achar coisas contra o profeta Daniel, aqueles homens que tentavam buscar algo contra ele e não achavam, começaram a perseguir e tramaram isso contra a vida dele. Eles chegaram ao rei, pediram ao rei que fizessem aquele edito, e o rei fez o edito. E eles começaram a seguir aquele homem para achar algo naquele homem, que o Senhor, que o rei pudesse cumprir o edital. E um certo dia chegaram até a casa de Daniel e o encontraram prostrado, clamando ao Senhor, fazendo súplicas ao Senhor. Então, rapidamente foram até o rei e disseram ao rei: olha, o profeta Daniel está fazendo assim, assim, assim. E o rei muito lamentou por aquilo, porque ele até gostava do profeta, mas mandou chamar o profeta. Tentou de uma forma e de outra salvar a vida do profeta, e vendo que não havia jeito, mandou que trouxessem o profeta e disse: olha, Daniel, você sabe que não tem jeito, é necessário que eu faça cumprir aquilo que eu escrevi, aquilo que eu editei, aquilo que eu selei com o anel. Olha, mas se o teu Deus é Deus na sua vida, Ele te salvará da boca dos leões. E foi jogado aquele homem, foi lançado na cova dos leões, e o rei e todos aqueles selaram aquela pedra com o anel.
O rei pela noite toda, muito se acomodou, muito se torturou, pensando como Daniel estava, se ele tinha ou não sido devorado pelos leões. Mas amados irmãos, o leão só pode contra a sua vida se Deus permitir. Porque se o Senhor não permitir, Ele nada pode ir contra ti. Eu imagino, eu tento me transportar para aquela cova, eu tento me transportar para aquele lugar e fico imaginando, fico vendo Daniel ali na cova dos leões e os leões bramando em volta dele. E eu começo a ver quando Deus enviou um anjo, quando o Senhor enviou um anjo e fez com que os leões jejuassem. Eu fico imaginando naquela madrugada, naquela noite, eu fico imaginando Daniel na cova dos leões, olhando para um lado e para o outro. Creio eu que ali não tinha uma almofada, creio eu que ali não tinha uma coberta, creio eu que ali não tinha nada, apenas uma cova, apenas o chão puro. Eu creio eu que Daniel pode ter olhado e dito: Senhor, olha como eu estou aqui, lançado na cova dos leões. Olha, graças a ti que os leões ainda não mexeram comigo, e eu creio, Senhor, que não mexerão, porque o Senhor é Deus. Olha, Senhor, meu Deus, eu quero recostar minha cabeça em algum lugar, porque eu estou cansado. E eu vejo o Senhor falando assim: pode recostar no leão, porque o leão hoje será a sua almofada. É aquele que veio contra ti, aquele, amado, que veio para te derrubar, aquele que se levantou para te ver caído. Esse vai ser aquele que lá na frente, se o Senhor quiser, vai ser o mesmo que o Senhor vai tomar pelas mãos, levantar ele na presença de Deus e fazer com que ele, em nome de Jesus, abençoe a tua vida, para ele ver e entender que Deus é Deus e ponto final. Amados irmãos, Daniel, eu creio que Daniel fez o leão de almofada. Eu creio que ele recostou a cabeça no leão e dormiu após ter orado. E claro que o homem de Deus, quando ele se vê no aperto, quando ele se vê no perigo, a primeira coisa que ele faz é se prostrar na presença do Senhor e pedir socorro para Deus. A primeira coisa que ele faz é clamar a Deus que o salve. A primeira coisa que ele faz é pedir a Deus que o socorra. Mas depois que ele pediu, que ele orou, que Deus falou com ele, eu creio que ele recostou no leão e dormiu um sono gostoso. Eita, Deus, Deus é Deus, amados. E a peleja não é sua. eu creio. A peleja não é sua, a peleja não é minha, a peleja é daquele que te chamou. Porque Deus, quando Ele te chama para boa obra, porque o Senhor, quando Ele te chama para algo, porque o Senhor, quando Ele fala: filho, vai, é porque Ele é contigo. Quando o Senhor fala: olha, faça assim, é porque Ele é contigo. Não importa o que aconteça, não importa quem se levante, não importa quem tenta, não importa quem seja usado. Olha, quando Deus te chama é porque Ele segura as pontas. Quando Deus te chama é porque Ele diz: eu sou Deus da tua vida. Oh, aleluia, Jesus. Amados irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. A palavra de Deus diz que aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Porque aqueles homens não quiseram se prostrar na presença, de frente ao ídolo, de frente a um Deus feito pela mão de homem, de frente a um Deus de ouro. Olha, eles não quiseram se prostrar quando ouviram o som de pífaras e de gaitas e disseram a eles que seriam lançados na cova dos leões. Eu imagino também aqueles 3 homens falando um com o outro: você vai se prostrar, eu não vou, e você, eu também não vou. Não vai nem você e eu também não vou me prostrar na presença de Deus estranho nenhum, porque meu Deus é um só. Eu só sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu só sirvo ao Deus Altíssimo, e na presença dele eu me prostro, na presença dele eu me humilho, na presença dele eu peço, na presença dele eu faço. Mas olha, na presença de Deus estranho algum eu me prostrarei. Verdade, meu Deus. E não se prostraram, e levaram ele até a presença do rei, porque naquele tempo, olha, amado, sempre tem, em todo lugar tem um fofoqueiro, todo lugar tem um que não pode ver nada, todo lugar tem um que você faz uma coisinha, ele já está de olho em você, já está correndo, já está contando. E lá tinha desses, e eu creio que um desses saiu correndo e foi até o rei e falou para ele: olha, aqueles 3 não se prostraram, o som foi tocado e nenhum dos 3 se dobraram. E o rei mandou chamar os 3, e os 3 chegaram na presença do rei, e o rei perguntou: por que vocês não se prostraram na presença da estátua que eu mandei fazer? E eles falaram: olha, nós não nos prostramos porque nós não nos prostramos a Deus estranho algum, nós só nos prostramos ao Deus do céu, e não nos prostramos, não vamos nos prostrar. Eu imagino que no coração deles eles pensavam
ainda que morramos, ainda que seremos espatifados, nós não nos prostraremos, porque o Senhor é Deus, e se Ele não nos salvar, ainda assim seremos lançados na fornalha de fogo ardente. Mas não nos prostraremos a outro Deus, não serviremos a Deus algum que não seja o Deus eterno, que não seja o Criador do céu e da terra. E mandaram aquecer a fornalha por 7 vezes. Aqueceram, e diz que estava tão quente que aqueles que estavam levando aqueles homens até a fornalha morreram queimados, morreram estuporados. E aqueles homens foram lançados na cova na fornalha de fogo ardente, que digo, amados irmãos, e o rei ficou olhando à distância. Eu imagino ver ele assim, olhando para aquele fogo, esperando ver o cheiro do churrasco, o cheiro da carne queimada, e de repente ele chama aqueles que estavam em sua volta e fala: olha, vem aqui, porventura nós não lançamos 3 na fornalha de fogo ardente? E alguém diz: sim, nós lançamos 3 homens na fornalha de fogo ardente. E ele diz assim: então por que eu estou vendo 4 homens caminhando dentro do fogo? Ei, Deus da glória, Senhor. É porque Deus é Deus, amado. E quando você tem ousadia, e quando você tem coragem, e quando você diz: o Senhor é quem vai me salvar, Ele vai te salvar. Ele caminha contigo na fornalha de fogo ardente. Ele entra na cova dos leões. Não importa qual seja o vale, porque olha, amados, eu prefiro estar no vale, segurando na mão do Senhor, do que estar caminhando na bonança e sorridente e Deus não está presente na minha vida. Eu prefiro estar caminhando dentro do vale. Eu prefiro ser conduzido ao deserto, porque é o lugar, que é o primeiro lugar para onde o profeta vai. É o primeiro lugar para onde o profeta é levado quando ele entra na presença de Deus. Ele aceita Jesus hoje, amanhã, e depois ele começa a entender as coisas de Deus, e então ele é conduzido diretamente para o deserto, aonde lá é a escola do profeta. É lá que aprendemos o quanto devemos clamar ao Senhor. É lá que aprendemos o quanto devemos orar. É lá que aprendemos o quanto devemos pedir e nos humilharmos na presença do Deus Altíssimo. É lá que aprendemos que temos que nos ajuntar. É lá que aprendemos que precisamos orar juntos numa só comunhão. É lá que aprendemos que quando o crente se reúne em um lugar e começa a clamar o santo nome do Senhor, a coisa acontece. É lá que aprendemos essas coisas. Às vezes ficamos dando ouvidos a pessoas que nos jogam pedras e que tacam pedras e mais pedras contra a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: ei, árvore que não dá fruto não toma pedrada. Ninguém joga pedra em árvore seca e árvore que não dá fruto, amados. Se jogam pedra em você, se estão tacando pedra em você, é porque você tem dado fruto nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus da glória, Senhor. O crente, ele tem que ser bem resolvido. Isso foi dito aqui ontem. O crente, ele tem que se resolver, amados. Porque o crente que não é resolvido, o crente que não é bem resolvido, ele não sabe o que quer, ele não sabe o que faz, ele não sabe se é hora de orar, ele não sabe qual é a hora de ir para o templo, ele não sabe se é hora, olha, vou orar em casa. Às vezes o pastor fala: olha, vem para a igreja. A bênção está na igreja, a bênção está no templo. A bênção é no templo que a bênção acontece, que as coisas acontecem, que o poder de Deus é manifestado. É nesse lugar onde as coisas acontecem. E ele não entende essas coisas. Ele está tão mal resolvido que ele não entende. Ontem eu estava falando aqui, apenas para quebrar o gelo, que o homem mais mal resolvido chegou em casa e pegou uma pasta de dente amassada pelo meio e olhou para a pasta e ficou doido, ficou nervoso, e ele falou: eu quero saber quem foi que amassou essa pasta pelo meio. Se eu pegar quem amassou essa pasta no meio, eu detesto que amassa a pasta no meio. Eu detesto isso. Se eu pegar, olha, eu sou capaz de matar. Esse é um homem mal resolvido, um homem que não sabe o que quer. Porque o crente bem resolvido chegou em casa, pegou uma pasta de dente e fez assim, esticou para um lado, puxou para o outro, colocou a pasta no lugar, deixou embaixo amassadinho e acabou o problema. Amados irmãos, às vezes fazemos uma tempestade por coisas banais. Às vezes arrumamos contenda dentro das nossas casas por coisas banais. Porque você pode ver uma coisa: quando o problema
problema é pequeno, sempre tem discussão. Pode olhar para a tua vida e ir até onde o problema era grande, até onde o problema foi grave, até onde o problema se agravou na sua vida, e pensa, raciocina se não houve união na hora desse problema. Quando um filho seu adoece, quando ele está muito doente, não há contenda, você e seu esposo se ajuntam e os dois vai num só socorro, numa só fé, num só clamor. Agora, quando o problema é uma pasta de dente, uma toalha fora do lugar, um rolo de papel fora do canto, isso começa a semear contenda dentro das nossas casas. Amados irmãos, isso tem um nome, e um nome só. Isso chama imprudência e falta de vigilância. O crente bem resolvido, ele sabe o que quer, ele sabe o que ele precisa. O crente bem resolvido, ele chega na igreja, ele passa na frente da igreja e ele fala: essa igreja está uma benção. Olha, eu estou sentindo daqui de fora o poder de Deus. Eu vou entrar nessa igreja porque eu vou receber algo essa noite. Olha, e às vezes até ele fala: vou entrar nessa igreja porque eu estou sentindo aqui, estou sentindo no meu coração, Deus está falando no meu coração que eu preciso levar uma palavra ali para o irmão. Eu vou entrar lá e Deus vai me mostrar que irmão que é esse, e eu vou lá e vou liberar essa palavra de bênção na vida desse irmão, e Deus vai fazer um milagre e vai ser uma bênção. Esse é o crente mal bem resolvido, porque o crente mal resolvido, Deus fala no coração dele, aí ele fala: será, meu Deus, que foi Deus que falou comigo? Será que não sou eu que estou ouvindo coisas? Às vezes estou com vontade de profetizar, estou ouvindo coisas. Não, quando você sentir que Deus falou, é porque Deus falou, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus disse que é, se Deus disse que vai ser, e pronto, acabou. Não tem esse negócio de talvez, porque as coisas com Deus é assim sim e não, amados. Deus, ele tem de fazer, ele faz. Se ele disser que não vai fazer, também não adianta ficar chorando porque ele não faz. É verdade, Deus. Não tente ajudar o Senhor, não tente tomar a frente do problema e ajudar Deus a resolver o teu problema. Não faça como fez Abraão e Sara. Deus havia prometido um filho para Abraão, e o filho estava tardando chegar, mas Abraão estava sempre ali, na mesma fé, na mesma afinação, e Sara começou já a titubear, e já começou com uma coisa e com outra, e daqui a pouco ela chegou em Abraão e falou: Abraão, você já está já na casa dos 100, meu filho, eu estou na casa dos 90, olha, esse negócio não vai chegar não, faz assim, pega a tua serva, a minha serva, e deita com ela e tem um filho com ela. Abraão, ainda que um homem de fé, o nosso pai na fé, Abraão deve ter olhado para Sara, 90 anos, deve ter olhado para a serva, coisa de uns 25 anos, ele deve ter pensado, né, mas olha, eu vou quebrar seu galho, né, eu vou quebrar seu galho, e fez. Mas não era para ter feito aquilo, não era para ter tentado ajudar o Senhor, porque lá na frente, quando aquele menino começou a fazer coisas que desagradavam a Sara, depois do nascimento de seu outro filho, olha o que aconteceu. Ela se invocou com a situação e falou: olha, Abraão, não dá mais, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, e que o Senhor é quem julgue a nós. Mas eu vou te dizer uma coisa: manda embora essa mulher e o filho dela, manda o filho e a mãe, olha, pega os dois e expulsa os dois desse lugar, da nossa terra. E Abraão, ouvindo o que a Sara havia dito, fez dessa forma, e olha que ele deu para aquele menino uma riqueza tremenda. Deu uma vasilha com um pouquinho d'água e uns pedacinhos de pão, uma riqueza tremenda, amados. Às vezes a gente fica imaginando e pensa: tremenda covardia, não é verdade? O menino não pediu para vir no mundo, o menino não pediu para nascer, não pediu para que aquilo acontecesse, e de repente ele nasce, o menino às vezes inocente, faz uma brincadeira, Sara não gosta e manda expulsar o menino e tua mãe, e eles foram expulsos. E quando chega no deserto, que acaba a água e tudo acaba, então a mãe daquela criança começa a esperar o quê? Que a morte chegasse. Então ela deixa o menino em um canto e se afasta para esperar a morte. Mas o anjo do Senhor vem até ela e fala para ela: olha, o
Senhor ouviu a oração da criança. O Senhor ouviu o clamor do teu filho. Olha, a maior herança que você pode deixar para o teu filho, nesta noite, nesse tempo, é ensinar para ele as coisas de Deus. É ensinar para ele as coisas que provém e que agradam ao Senhor. Porque Abraão ensinou tudo isso àquele menino. Ele ensinou tudo isso àquela criança. E no momento que aquela criança se viu no aperto, no momento em que ela se viu no deserto, no momento em que ela se viu só, no momento que ela viu que a coisa estava estreita, ela clamou a Deus. Abraão ensinou aquela criança que no momento da dificuldade havia um Deus que socorria, havia um Deus que vinha ao socorro do ser humano, ao socorro do homem, ao socorro da mulher. Amados irmãos, e aquela criança aprendeu isso. E às vezes nós ficamos tão preocupados com o primeiro ano de escola dos nossos filhos, às vezes com o primeiro trabalho, com o primeiro ano de faculdade, com uma nota na escola, para que ele ande bem, que ele esteja bem, e nos esquecemos que o mais importante é ensinar a ele que o reino dos céus é ganho à força, é ensinarmos a ele que o importante é ganharmos a passagem para o reino do céu. O importante é ensinarmos aos nossos filhos que quando o Senhor vier buscar a noiva, ele precisa estar preparado. O importante é ensinar aos nossos filhos que ele precisa clamar ao Senhor, pedir socorro a Deus no momento de sacrifício, no momento em que ele estiver perdido no deserto. É isso que os nossos filhos precisam aprender. É isso que os nossos filhos têm necessidade de aprender. Porque muitas vezes nós fazemos de tudo pelos nossos filhos e esquecemos que se não for pela mão de Deus, nada nós podemos fazer. Nem eu, nem você e nem ninguém. Não há nada que você possa fazer. Você não pode, olha, eu vou dar isso. Você só dá se Deus permitir. Você profetiza, se Deus quiser, você vai dar. Mas é se Deus permitir. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, amados irmãos. Tudo é da forma e da maneira que Deus quer. Quando o Senhor fala, até o inferno estremece. Quando o Senhor fala, o teu inimigo ouve. Quando Deus quer agir, quando Ele quer falar, o teu inimigo ouve. Ezequiel, ele disse: estava eu assentado junto aos cativos à beira do rio Quedar, e o Senhor falou comigo. Ele disse: estava eu assentado junto aos cativos à beira do rio Quedar. Ele não disse: eu era cativo. Sabe por quê? Porque pode parecer que você é, mas você não é. Você pode estar aprisionado, mas você não é prisioneiro. Você pode estar adoentado, mas você não é doente. Você pode, amado, estar caído, mas você não é um derrubado, não é um derrotado. Satanás não conseguiu ainda te derrotar totalmente, porque existe um Deus. Oh, amados irmãos, você só fica enquanto Deus permite que você fica, enquanto você está passando na olaria de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o crente que é fiel, o crente que ouve o Senhor falar, o crente que ouve a voz de Deus, o crente que se coloca na posição do Senhor. Olha, amados, eu quero crer que desse o diabo corre. Eu quero crer que desse o diabo corre a léguas. Sabe por quê, amados? Porque o crente, quando ele está na posição, quando ele é fiel, quando ele clama a Deus, Deus ouve ele de primeiro. Quando ele fala Senhor, o Senhor pula do trono e se põe de pé. Quando ele fala Senhor, me socorre, olha, amado, o Senhor vem, o Senhor envia os seus anjos, e na mesma hora o socorro chega até a sua vida. Às vezes as coisas demoram a acontecer porque nós fazemos acontecer. Eu tenho dito, amados irmãos, e o Senhor, meu Deus, tem falado. Olha, pela misericórdia de Deus, o maior problema do ser humano não é quando você é ofendido. O maior problema não é o teu inimigo quando ele se levanta contra a tua vida. O maior problema é aquilo que você sente quando o seu inimigo se levanta contra a tua vida. Esse é o perigo. É aí que o perigo mora. São os seus sentimentos. Seu inimigo pode se levantar contra a sua vida, e daí? Ele não vai conseguir te derrubar de maneira nenhuma, porque Deus é Deus, e Ele já falou: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o grande eu sou, e sou na sua vida. Então nada pode te derrubar.
Mas os teus sentimentos são perigosos. Por que são perigosos? Porque quando alguém te faz um mal, o primeiro sentimento que vem é um sentimento, meio que sentimento de vingança. Primeiro vem a dor, depois da dor vem a amargura, e você fica com aquilo na cabeça, aquele pensamento, e aquilo começa a ficar de tal maneira, e o perigo é quando aquilo desce para o teu coração. Quando desce para o teu coração, ainda que cristão, você começa a olhar para aquela pessoa com uma certa raiva, com uma certa vontade de ver acontecer na vida dela a mesma coisa que aconteceu na tua, de ver alguém, você às vezes até fala, eu não tenho coragem, porque eu temo a Deus. Mas olha, ainda vai aparecer alguém, olha, Deus ainda vai pegar esse daí, olha, Deus vai fazer uma coisa que, olha, eu não quero nem saber, olha, eu não quero nem estar perto, eu não quero nem ver. Tá certo isso? Tá errado, amados. Tá errado. Porque quando o nosso inimigo se levanta contra a nossa vida, quando eu falo o inimigo, quando o inimigo ousa alguém contra a tua vida, amados, ele tem que ver que você é servo de Deus. Ele tem que ver na sua vida um brilho diferente. Ele tem que ver na sua vida que você serve a um Deus grande e poderoso. Ele tem que ver que tudo que ele fizer contra você não vai adiantar nada, não prosperará, porque Deus é contigo. E quando você paga o mal com o bem, o primeiro impacto que aquele que se levantou contra ti tem é esse. O primeiro pensamento é, o que está acontecendo? Eu fiz uma coisa tão grave, eu fiz uma fofoca que era para acabar, né? Era para aquele que ouviu essa fofoca chegar já descendo a pancada, ia ser uma pancadaria danada, e simplesmente a pessoa olhou e disse, louvado seja Deus por isso. Sabe por que louvado seja Deus por isso? Eu louvo a Deus porque Deus, quando Ele pega um vaso e Ele molda o vaso, e o vaso está prontinho para ser usado, e o vaso está prontinho, bonitinho na mão de Deus, se levantam muitos e muitos para tentar derrubar o vaso, se levantam muitos e muitos para tentar fazer com que o vaso caia. Mas olha, quando Deus já preparou o vaso, já amassou o barro, fez o vaso, está bonito ali, um pezinho, Deus fala, agora eu vou encher esse vaso para ele ser usado. Não tem quem possa, amado, te derrubar. Não há palavra que possa te derrubar. Não há ninguém que possa vir contra a sua vida e prosperar, porque a palavra de Deus diz que ainda que as portas dos infernos se abram, contra ti não prosperarão. Temer o quê? Ter medo de quê? Deus disse para Ezequiel, olha, vou te enviar um povo de coração duro. Era o povo de Deus, aquele povo. Deus estava enviando ele ao seu próprio povo. Mas Deus disse, é um povo de coração duro. Mas não temas, porque não é um povo de estranha fala, que não possa te entender. Então, olha, amados irmãos, o crente, quando ele já foi cristão, ainda que ele está afastado da presença de Deus, ainda que ele está rude, ele vai te entender, porque ele sabe quando Deus está falando, ele sabe quando é Deus falando na vida dele. Quando Deus toma você, toma sua boca e usa sua boca para falar na vida daquele cristão, ainda que rebelde, ainda que de coração duro, que tem endurecido o seu coração, ele vai te ouvir, porque Deus diz que ele ouve, porque ele não é de estranha fala, e ele conhece a palavra de Deus, e ele sabe a que Deus ele estava servindo, e ele sabe que quando Deus quer trazer de volta, olha, ele amassa, ele espreme como uma laranja, mas ele traz. Aleluia. Amados irmãos, e é dessa maneira, e o Senhor disse ainda mais para o profeta, ainda que eu te enviasse a um povo de estranha fala, e que não entendesse o que está falando, o teu falar não te desse ouvidos, ainda assim eles te ouviriam, porque eu te enviei. É Deus quem está mandando. Você está debaixo da palavra de Deus, você está debaixo. Deus já liberou a palavra na sua vida. Ele já disse, vai que eu sou contigo. Ele já disse, vai que eu estou contigo. Ele já disse, vai, porque eu já estou aqui. Quando Deus te manda aí, Ele já foi, já está te esperando. Ele já preparou o caminho, Ele já preparou o terreno, Ele já deixou tudo pronto. Aí Ele diz, pode vir. E você chega, pode chegar, de peito esticado e falar, olha, o Senhor me mandou. E Ele mandou dizer, assim diz o Senhor.
E não há quem não ouça, porque quando Deus usa a boca do vaso dele, é Deus falando na boca do vaso. Não tem quem tampa o ouvido para não ouvir, porque Deus é Deus e ponto final. E Ele se te chamou, Ele vai te usar. E se Ele quer te usar, vai ser da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Não adianta ninguém chegar em você e falar que não tem jeito, que você, olha, Deus não tem nada contigo, porque olha o jeito que você anda, olha o jeito que você veste, olha o jeito que você pinta, olha o jeito que você faz. Quem tem alguma coisa a ver com isso? Deus não me chamou e nem te chamou para ficar cuidando da veste dos seus irmãos, para ficar cuidando da pintura dos seus irmãos, para ficar cuidando do cabelo dos seus irmãos. Deus te chamou para pregar a palavra de Deus, para falar de Deus Cristo, que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Foi para isso que Ele te chamou, para fazer a boa obra. Não é para ficar olhando, titubeando e julgando o teu próximo. Não foi para isso que Deus te levantou. Vai ouvindo a palavra de Deus, porque necessitamos, amados, da misericórdia de Deus nas nossas vidas, todos os instantes, todos os momentos. Necessitamos grandemente disso. Por quê? Porque, amados, somos miseráveis pecadores. Todos nós. Não há um de nós que não tenha pecado. Não há um de nós que não tenha pecado, talvez com um pensamento, talvez com um olhar, talvez com um gesto, ou talvez falou alguma coisa que desagradou o seu irmão de tal maneira. Talvez para você nem foi uma coisa tão grave, mas talvez para aquele que ouviu foi. Então você pecou contra o Senhor. E todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. E graças a Deus que nos tem misericórdia de nossas vidas. Graças a Deus que através de seu Filho Cristo Jesus nos deu a vitória. Graças a Deus que amou tanto a mim e a você, que enviou o seu próprio Filho para morrer pela remissão dos nossos pecados e pela salvação de nossas vidas. Louvado seja Deus por todas essas coisas, porque necessitamos. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por te ver presente hoje dentro da congregação. Eu louvo a Deus porque se você está aqui, foi porque até aqui o Senhor te conduziu. Porque até para irmos à presença de Deus, somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque se dependesse da nossa carne, estaríamos em casa, estaríamos vendo um filminho na televisão, ou vendo uma novela, ou sei lá, contando piada, ou fazendo qualquer outra coisa que não agrada ao Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus sabe da sua necessidade, sabe do momento, sabe do que você está necessitando. E é Ele, no momento que você fala, eu vou para a igreja, porque eu estou precisando ouvir a palavra de Deus, eu estou precisando receber um renovo, eu estou precisando de algo tremendo na minha vida. É o Espírito Santo de Deus que te conduz, porque Ele conhece a tua necessidade. O pregador não pode fazer nada pela sua vida. Você não pode fazer nada pela minha vida. Podemos sim orar, clamar ao Senhor, interceder uns pelos outros, mas há mais disso. Nós não podemos fazer nada. Só há um que pode, e é o Senhor todo e poderoso, único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amados irmãos, a hora já está ultrapassada. Eu agradeço a oportunidade que me foi confiada de trazer a palavra de Deus nessa noite. Peço a Deus que o Espírito Santo venha falar mais no coração dos irmãos, que venha revelar no coração dos irmãos cada palavra, e que venha operar na vida dos irmãos nesta noite coisas grandes, coisas de milagres, coisas tremendas. Peço a Deus que libere cura sobre a vida dos irmãos e profetizo uma bênção tão grande e tremenda nas suas vidas. Você que entrou aqui essa noite, você que adentrou esta casa essa noite crendo, olha, eu vou sair de lá com a minha bênção na mão. Dá um glória a Deus aí, porque você está levando a tua bênção para casa. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor Jesus, e eu passo a direção para a missionária. Glória a Deus. Se coloca de pé nessa noite, irmãos. Quantos receberam a palavra do Senhor nessa noite? Quantos receberam essa palavra? Levanta a mão e diga: eu recebi e creio
que nesta noite eu saio daqui de posse de vitória. Amém? Irmãos, estenda as mãos para cá, vamos orar pelo quilo nessa noite. Você que não trouxe, em nome de Jesus, quarta-feira você traga, tá bom? Nós não vamos estipular só o domingo para trazer o quilo. Você pode trazer na quarta, você pode trazer na sexta. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Soberano Deus eterno, Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós queremos orar, Deus Todo-Poderoso, por este Senhor projeto, Senhor social. Queremos orar, meu Deus amado, meu Deus querido, por todos os teus filhos que têm abençoado a tua casa. Abençoa, Senhor amado, esta área, Pai. Deus vai dando vitória, porque é necessário que nós nos levantemos para cuidar de famílias carentes, Pai, para cuidar de alguém que precisa do alimento. Nós aqui alimentamos a alma através da palavra, mas também precisa, Senhor amado, é necessário alimentar a carne. Vai abençoando de sobremaneira, vai prosperando, Senhor, este projeto do quilo e da área social desta igreja. Abençoa e vai dando vitória para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, diga bem. Amém. Nesta noite, não está aqui no nosso meio. Tem alguém aqui no nosso meio? Missionária, eu não levantei a mão para Jesus, eu não aceitei a Jesus, eu ainda não fiz uma aliança com o Senhor Jesus. Tem alguém assim aqui? Eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca vim para a igreja evangélica a primeira vez, nunca confessei a Jesus como meu Salvador. Tem alguém assim nessa noite aqui? Os dois são de que igreja, irmãos? Assembleia de Deus Bom Retiro, Jabes de Alencar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Cristiano é de que igreja? O irmão não congrega em nenhuma igreja? Não aceitou Jesus ainda, irmão Cristiano? E não quer levar Jesus para cá hoje? Não quer aceitar Jesus hoje como teu Salvador? Você não quer ter uma aliança com teu Deus? Você não quer uma intimidade, uma comunhão com Deus? Ainda não? Aleluia. Que Deus possa te dar uma outra oportunidade, viu, querido? Mas Jesus tem obra na tua vida e você sabe disso, né? Jesus te chamou também como profeta, para profetizar, tá bom, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Voltem sempre, venham mais vezes. Louvado seja Deus. Ô irmão, vamos orar também aqui para a mãe do nosso irmão pastor, que está cancerosa, né? Ele levou ela para o hospital. Eu não sei o nome dela, mas Jesus conhece ela, amém? Vamos orar por ela, ela está cancerosa, está internada. Estenda as mãos para cá, ore como se fosse por alguém da tua casa e da tua família, irmãos. Porque Deus vai de encontro no hospital e tira ela de lá, se Deus quiser, amém? Maravilhoso Deus eterno Pai, Deus todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, meu Deus amado, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, esta senhora que se encontra ali no hospital, ela está cancerosa. Pai querido, Pai amado, nesta noite nós te clamamos, te pedimos, vai de encontro à vida dela, entra dentro daquele hospital, meu Deus, opera o teu milagre sobre a vida dela, meu Deus, tira ela de lá, meu Deus, com saúde. Pai amado, seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a vida da tua filha. Vai manifestando a tua grandeza, os teus sinais. Vai agindo de uma forma sobrenatural para que o teu nome seja glorificado. Visita ela, Pai, em nome de Jesus. Quem não está no propósito, vem aqui na frente. Quem conseguiu? Missionário, eu consegui só algumas horas, mas não fui até o final. Pode vir também. Quem entrou no propósito de jejum de pão e água, vem aqui na frente. Aleluia, vem aqui. Missionário, eu consegui algumas horas, mas depois eu não consegui mais. Não tem problema, vem também. Aleluia, louvado, nós iremos ungir você. Aleluia, e você vai agora orar e entregar o propósito diante de Deus, amém? Irmão Diácono Alex, vem aqui ungir, meu filho, o povo que conseguiu entrar nessa batalha. Irmãos, o mês que vem é você, viu? Diga isso pro irmão que está do teu lado. Diga, o mês que vem. Diga, o mês que vem. É você. Tu também vai estar entregando o propósito junto aqui. Vamos orar. Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, nesta noite. Meu Deus amado, meu Deus querido, nesta noite, Pai. Senhor, nós queremos entregar o propósito de pão e água aqui nessa noite. Pai, toma todos os teus filhos que conseguiram, meu Deus, entrar neste projeto. Toma, Senhor amado, ouve a oração do teu servo e da tua serva nesta noite. Pai, todos aqueles que conseguiram, meu Deus, estarem aqui, meu Pai, neste projeto. Está aqui, meu Deus amado, no propósito, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso. Recebe, meu Deus amado, meu Deus querido. Recebe, Senhor, o propósito. Receba, meu Deus, a oração do teu povo. Receba, meu Deus, o jejum do teu povo. Trabalha, meu Deus, de uma forma especial. O Senhor conhece, Pai, o propósito. O Senhor conhece o que o teu filho
a tua filha colocou diante de ti nesse propósito, meu Pai. Entra da vassoura calabacai. Entra, meu Deus amado, meu Deus querido, e realiza teus sinais através do teu Espírito Santo. Pois a peleja não é nossa, Jeová. Esta peleja é tua, Deus. Peleja pela tua igreja, meu Deus. Levante a tua mão direita para o céu, querido. Pois Deus está pelejando pela tua casa. Deus está pelejando, Deus está pelejando. Aleluia. Deus está pelejando pela tua casa nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos ainda louvar ao Senhor para encerrar. Eu sei que a hora já passou do horário, mas nós iremos adorar ao Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. Você que está no propósito, conseguiu fazer o propósito até hoje. Receba a tua vitória em nome de Jesus. E você que não conseguiu, mês que vem você vai conseguir. Toma posse da tua vitória também. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós iremos louvar. Feche teus olhos. Continua ligado no céu. Deus está liberando vitória para você nessa noite. Deus está liberando conquista. Aleluia. Deus está liberando para você. Receba uma semana de vitória, de conquista, de sinais. Josafá temeu, estava com medo. Chegava um aviso, ele tirava o sossego. Quem vinha chegando tinha autoridade, era homem terrível, apavorou-se a cidade. Josafá temeu, entrou no jejum, convidou o povo para
e mande eles cantarem. Convoque o povo pra guerra e mande se preparar. Toda a igreja na frente e mande eles cantarem. Convoque o povo pra guerra e mande se preparar. Todos os pastores na frente e mande eles cantarem. Pela ladeira de Cis é que eu vou aparecer. Vou colocar emboscada pro inimigo morrer. Porque se eu entro na guerra eu posso deixar sinal, ordeno tropas de fogo, porque eu sou general. A peleja não é tua, não. A peleja não é tua. A peleja não é tua, não. Deixe Deus mudar. A peleja não é tua, não. A peleja não é tua. A peleja não é tua, não. Deixe Deus mudar. A peleja não é tua, não. A peleja não é tua. A peleja não é tua, não. Deixe Deus lutar. A peleja não é tua, não. Deixe Deus lutar. A peleja não é tua, não. A peleja não é tua. A peleja não é tua, não. Deixe Deus lutar. Aleluia. Olha, meu querido, nessa noite, aleluia, Deus está entrando em causas impossíveis para você. Você não perdoa, a gente não consegue louvar, mas Jesus está aqui liberando uma vitória para você. Olha aqui, querido, esta semana vai ser semana de vitória para a tua vida. Rica, essa semana vai ser semana em que Deus vai te usar para falar com alguém. Esta semana é semana que Deus vai te levantar para profetizar na vida de alguém. Deus vai colocar alguém enfermo na tua frente e você vai colocar a mão. Deus vai curar essa pessoa. Deus vai colocar uma palavra na tua boca e Deus vai libertar alguém por causa de você. Porque a peleja que você está passando, enquanto Deus peleja, você faz a vontade dele nessa noite. Quantos acreditam nisso, irmão? Eita, vai haver sinais. Cutuca o irmão que está do teu lado, diga, vai ter sinal. Irmão, vai ter sinal, irmão. Porque, aleluia, a igreja que ora tem sinais. A igreja que ora tem sinais, irmão. Eita glória. E louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira o Moisés vai estar pregando aqui. Quem lembra do Moisés? Quem lembra do Moisés? Aleluia. Quem lembra do Moisés? Ele vai estar pregando aqui na quarta-feira, na campanha de avivamento. Pastor Sérgio